contratou jogadores como o Flamengo? Contratou mais de 30 milhões de euros em reforços. Vinha, Léo Ortiz e o De La Cruz. De La Cruz pagando multa rescisória. Hoje o Marcos Antônio está mais próximo e o Claudinho continua difícil, tá? Continua difícil a negociação com o Zenit e o Flamengo já começa até a pensar em outros nomes. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e a partir de agora vamos acompanhar as últimas novidades envolvendo o Mengão. Aparentemente estava tudo certo entre as negociações de Flamengo e Claudinho e Zenit, estava tudo acertado, já tinham chegado ali no acordo em comum. Eis que chegou uma nova declaração ali da diretoria dos presidentes ali, do presidente do Zenit, onde eles falaram que não iam negociar o Claudinho e nenhum jogador até então. Isso causou ali uma leve paralisação nas negociações, onde o clube russo tem muita grana, ou seja, eles não liberam facilmente nenhum jogador. O Flamengo já se propôs a pagar pelo menos 15 milhões de euros pelo Claudinho, mas as negociações acabaram emperrando novamente. Mais uma temporada dessa negociação envolvendo Flamengo e Claudinho, se o jogador vem ou não vem. A gente sabe que o Flamengo também está negociando lá com o Marco Antônio, se eu não me engano, da Lazio, e o Mauro César acabou trazendo novidades sobre essa negociação entre Flamengo e Lazio pelo Marco Antônio, que está bem mais avançada do que esse negócio do Claudinho, que aparentemente deu uma esfriada, mas as negociações, segundo os bastidores, continuam rolando, porém no nível menos elevado de como estava anteriormente. Após aquela declaração, o Claudinho tem vontade de sair da Rússia, já mostrou interesse em jogar sim pelo Flamengo, mas o Mauro César trouxe informações ali que podem complementar as últimas novidades envolvendo essa negociação. Mas antes de começar, pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal para não perder nada sobre o Mengão e, é claro, deixaremos aqui na descrição o link do canal do All Sport para que vocês possam acompanhar a live que o Mauro César falou na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O continua difícil, tá? Contratações, né? Hoje o Marcos Antônio está mais próximo e o Claudinho continua difícil, tá? Continua difícil a negociação com o Zenit e o Flamengo já começa até a pensar em outros nomes, tá? Não sei que nomes são esses, não tenho essa informação. A única informação que eu tenho é que eles já começam a pensar em outros nomes diante da dificuldade. É uma diferença de acerto financeiro entre o que o Zenit quer e o Flamengo oferece. E o Zenit não tem ainda o jogador para a função do Claudinho. A ideia dos russos é trazer um jogador, caso venha do Claudinho, que possa ocupar a sua posição. O rapaz é titular do time, joga todas as partidas, se destaca, ou seja, é como se o Flamengo fosse obrigado a vender, sei lá, o Pedro hoje, ou sei lá, o De La Cruz. Você vai ter que vender o cara. Não quero vender. Vai vender por quê? Tem que chegar alguém com muito dinheiro. Por que o Zenit vai vender o Claudinho? Né? Claro que o jogador pode fazer uma pressão para sair, isso sempre pesa bastante, mas não é o único fator que vai definir essa questão, se ele fica ou se ele sai. Mas a contratação segue um tanto quanto complicada. Ô, Mauro, vou com você ainda. Sobre essa enquete, você acha que o Flamengo precisa de reforços? Olhando o mercado que vocês estão fazendo, Botafogo forte, Palmeiras indo forte para o Cruzeiro, então nem se fala. Eu acho que o Flamengo já tinha um time forte, contratou 3 jogadores no começo da janela, né? Quem contratou jogadores como o Flamengo? Contratou mais de 30 milhões de euros em reforços. Vinha, Léo Ortiz e o De La Cruz. De La Cruz pagando multa rescisória de 15 milhões de dólares ao River Plate. Acho que o Flamengo já fez uma janela muito forte. Agora precisa de um lateral direito. Seria bom contar com mais um homem de meio campo, né? Existem algumas carências no elenco para você manter ali um determinado nível, né? Mas o Flamengo já fez uma janela forte. É diferente a situação, e não dá para ficar comparando com o SAF, né? O Cruzeiro mudou de dono agora, resolveu abrir o cofre. Esse negócio de SAF é assim, né? Os caras vão lá, muda, sai comprando, o mercado desregulamentado. Qual a sua receita? Tem fair play financeiro? Não tem, é uma farra. É uma grande farra. Eu trago o jogador, coloco aqui, jogo para o meu time no exterior se eu quiser, faço o que eu quiser. É assim que funciona, não dá para ficar comparando, né? Eu acho que o Flamengo precisa de algumas contratações, sim, mas não acho que seja uma situação desesperadora, não. Pelo contrário. Acho que tem que ser feito com calma. Eu sou radicalmente contra essa ideia, de muita gente defende. Contrata, tem dinheiro, vai lá e contrata. Foi assim que os clubes se endividam. Vai lá e contrata, vai lá e contrata. Não é assim que a banda toca. Você vai lá e faz uma proposta. Se a proposta está acima daquilo que você propõe pagar, aquilo que é razoável dentro do seu fluxo de caixa, então você não contrata. Paciência. Se for assim, vai contra. O futebol brasileiro sempre foi marcado por isso. Agora, as SAFs, elas trabalham no universo paralelo, em que faço contratações, independentemente de ter receita ou não, você não precisa provar nada. Eu contrato um jogador de um valor X, mas o outro também a receita é desse tamanho, e daí não tem problema. É um mercado desregulamentado. É uma grande bagunça.
Uma bagunça que faz com que quem se organizou, quem trabalhou para se organizar, é meio otário nessa história. É meio otário. É só você pegar, virar SAF e tal. E de repente também a SAF tem um risco. O sujeito pode ir embora, pode parar de brincar de dono de time, pode achar que não está dando lucro e desfazer o negócio. Tudo isso pode acontecer. Mas no intervalo como esse, o time pode ganhar um campeonato importante com uma grana que ele não tem, com um time que ele não consegue gerar receita que banque aquilo. Então o Brasil está na contramão do mundo. Se o fair play financeiro existindo na Europa, ainda assim existem brechas que vira e mexe são exploradas, é o Manchester City, que tem uma série de acusações de ter violado o fair play financeiro e os ingleses enrolam até hoje, não resolveram nada. Né? Até lá acontece esse tipo de coisa. Né? Imagina no Brasil o mercado desregulamentado. É um paraíso para esses donos de vários clubes ou para quem quer brincar de dono de clube de futebol. Enquanto tiver dinheiro, tiver interesse, até o dia que o cara não quiser mais. Não dá para competir pensando dessa maneira. Tem clube de futebol como Flamengo, como Palmeiras, tem que competir nesse mercado dentro daquilo que ele pode fazer, com muito mais, numa situação muito mais sustentável, né? Ou seja, não depende basicamente de alguém que chega turbinando e que pode ir embora, ou que pode mudar de ideia a qualquer momento. É uma diferença fundamental. Palmeiras não é esse caso, mas o Botafogo está forte no mercado, o Cruzeiro também fortíssimo no mercado, com apoio da SAF e tal. O Mauro falou sobre não tem um substituto para o Claudinho. Vou falar um nome aqui, vou dar uma dica aí, se algum russo estiver nos acompanhando. Já sei. A Colômbia acabou de jogar a Copa América, aí o grande destaque da Copa América se chama Rames Rodrigues, sei lá, vai que, né? Vai lá, né? Imagina o Rames no futebol russo, futebol mais pegado, mais duro ali, ele pode deitar e rolar ali. E por falar em farra, como disse o Mauro César Pereira, começou ontem a era Ramon Dias como técnico do Corinthians. Ele se foi apresentado ontem e aí ele, entre outras coisas, ele falou que ele evitou falar no va bajar, como ele falou quando chegou no Vasco. Então tá aí, né, um pouco do que o Mauro falou, trazendo novidades, né, sobre a negociação entre Flamengo e Claudinho. A gente viu, né, que o Flamengo, como eu já tinha falado, já fez uma proposta lá pro Claudinho, pro Zenit, e o Zenit fica naquelas, né, como não precisa tanto de dinheiro, é um clube que é patrocinado por uma gigantesca lá da Rússia, então eles ficam com um pé atrás, não liberam facilmente. O Flamengo, apesar de ter grana, querer o Claudinho, se os caras jogarem o valor lá em cima, fica inviável o Flamengo fazer o negócio, né? Então tem dessas situações. O Mengão também falou-se muito no nome ali do volante da Lazio, né, que parece estar mais encaminhado, só que o Flamengo quer um empréstimo e a Lazio já quer vender, então fica nesse meio termo. Talvez o Flamengo feche com um empréstimo, com obrigação de compra ou algo do tipo. Assim deve ficar bom para ambas as partes. É interessante falar também que o Flamengo teve seu jogo adiado contra o Internacional, né, que seria nessa semana. Foi adiado, então o Flamengo só joga no próximo sábado contra o time do Criciúma. Essas são as últimas novidades sobre o Mengão e, é claro, daqui a pouco voltaremos com mais informações e também tem um vídeo legal da imprensa paulista falando sobre o futuro do Flamengo, negociações e tudo mais. Tá bem interessante, daqui a pouco voltaremos com esse vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!